Estamos de volta para a atividade com o oferecimento da Comissão Técnico-Científica do Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, com a temática Aprendendo e Ensinando com Nativos Digitais. E eu chamo os nossos convidados, primeiro a professora Cristiane Pereira Costa Dias. Seja bem-vinda, professora. Chamo também o professor Fábio Brasier. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Keila. Boa tarde a todos e todas. Chamo também o nosso próximo convidado, o professor Marcelo Gonçalves de Brito. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos e todas. Professora Cristiane, professor Fábio, boa tarde. Chamo também o professor Tomás Reis Barreto Penha. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Keila. Boa tarde, pessoal. E para apresentar de forma formal e também mediar esse bate-papo, eu chamo a professora Fabiana Costa Dias. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Isso, eu ia falar que a sua câmera estava desligada. Maravilha. Professora, a partir daqui, então, a palavra é sua, a condução do bate-papo fica aí no seu comando. Um bom trabalho a todos. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Boa tarde a Cris, ao Fábio, ao Marcelo e ao Tomás. E nós vamos começar aí mais uma mesa desse 6º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, e essa mesa ela traz como título Aprendendo e Ensinando com Nativos Digitais. Eu vou fazer uma breve apresentação dos integrantes dessa mesa, para que as pessoas tenham conhecimento de quem vai debater esse assunto que é de tanta relevância. Eu vou começar, então, pela professora Cristiane, que possui doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Letras, Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutorado na linha de pesquisa Língua, Sujeito e História do Laboratório Corpus, da UFSM, da Federal de Santa Maria. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o LabEurb, no DECRI, da Unicamp, e professora do mestrado em Divulgação Científica e Cultural, do LabJOR e do IEL, e da especialização em Jornalismo Científico. É membro associado do Laboratório Pleiade, Paris 13, e integra a Rede Franco-Brasileira de Análise do Discurso Digital. É coordenadora do NUDECRI, que é o Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, na Unicamp. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em análise do discurso, atuando principalmente na área do discurso digital e novas tecnologias de linguagem. É autora do livro Análise do Discurso Digital, Sujeito, Espaço, Memória e Arquivo, pela Pontes, e Sujeito, Sociedade e Tecnologia, a Discursividade da Rede de Sentidos, pela Ocitec Editora, entre outros, além de inúmeros capítulos de livros e artigos publicados em revistas especializadas. Desenvolve pesquisas sobre a linguagem no espaço digital, espaço urbano, refletindo sobre a produção e circulação dos sentidos e sobre os processos de constituição do sujeito no mundo contemporâneo. Agora eu vou apresentar o professor Fábio Brasier, doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde também realizou o estágio de pós-doutoramento, investigando a relação entre os processos de formação continuada de professores, o trabalho docente e a teoria histórico-cultural. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Alfenas, licenciado em Letras, Pedagogia e em Educação Especial. Especializou-se em diversas áreas, entre elas gestão escolar pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenação pedagógica pela Universidade Federal de Ouro Preto, mídias na educação pela Universidade Federal de São João del Rei, além de psicopedagogia e educação especial. O Fábio foi professor de educação básica por mais de uma década, atualmente é professor e coordenador acadêmico do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, em Minas Gerais, além de ser servidor público federal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campus Machado, atuando como coordenador do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado na coordenação do NIF, que é o Núcleo de Inclusão e Formação. Também como professor do curso de formação inicial e continuada em Educação Especial na pós-graduação em Educação Inclusiva, na pós-graduação em Gestão Escolar.
e desenvolve ainda pesquisas sobre educação na perspectiva dos estudos histórico-culturais, enfocando os processos de formação de professores. Agora eu vou apresentar o professor Marcelo Gonçalves de Brito, né, que tem mestrado profissional em gestão, planejamento e ensino pela Unicor, Três Corações, em Minas Gerais, MBA em gestão hospitalar pela Uninter Facinter, em Varginha, Minas Gerais, MBA em gestão empresarial, Grupo Prisma, Faculdade Vitor Hugo, em Varginha também, graduação, né, a licenciatura em matemática, física e desenho geométrico, pela FEPESMIG, do Grupo NIS, em Varginha, e é professor universitário dos cursos de Administração e Direito na Unicor, membro do Conselho de Ética da Unicor e pesquisador do Grupo Atlas Minas dos Nomes que contam histórias das cidades brasileiras. Agora chega o professor Tomás Reis Barreto Penha, que é licenciado em Língua Portuguesa, bacharel em Língua Portuguesa e Linguística e mestre em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, além de ter feito parte da sua graduação na Universidade de Évora, em Portugal. Lecionou produção de texto na Rede Particular de Ensino de São Paulo e atualmente o faz em Varginha e Três Corações, com foco na preparação de vestibulandos e, além disso, participa de bancas nacionais de correção de textos e um dos colégios que atua é coordenador na área de linguagens. Eu vou agora, então, passar a palavra para a professora Cristiane, para ela fazer as suas considerações, para a gente começar esse bate-papo. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Quero agradecer a Fabiana, né? Começar agradecendo a Fabiana pela apresentação, né? Pela mediação também dessa mesa. Agradecer também o Marcelo, o Fábio, o Tomás, por terem aceitado, né? Partilhar dessa conversa, enfim, né? Desse debate. Não só agora, mas previamente também a esse momento, acho que esse debate já começou antes, né? Então, muito obrigada mesmo por vocês terem topado, né, esse desafio. Quero agradecer também a Josiari, né, que abriu esse espaço para a gente poder discutir, né, sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, na nossa conjuntura e na nossa sociedade hoje, e agradecer a todos que estão na organização mesmo, né, do evento, enfim, né, muito obrigada por estabelecer esse espaço para a gente conversar. Bom, eu vou começar falando um pouco da motivação até dessa mesa, né, e desse tema, enfim. E aí eu vou passar a expor algumas ideias, falar um pouquinho do lugar também teórico a partir do qual eu vou falar, ou eu vou trazer essas considerações, e aí então a gente debate, né, abre aí para uma conversa. A ideia dessa mesa, ela nasce muito de um incômodo, né, um incômodo em relação a essa expressão, né, ou essa nomeação, enfim, que é a de nativos digitais e imigrantes digitais, né, que é bastante conhecida nossa, né, e muito conhecida também nas escolas, né, e muito falada, e toda vez que eu ouço eu tenho um incômodo em relação a isso, né, porque, bom, tem uma certa definição, né, que todo mundo sabe, mas não, eu dificilmente vejo uma discussão em torno dos efeitos mesmo disso, né, do que é essa ideia do nativo digital e o que isso produz na conjuntura escolar. E aí é pensar professor, pensar aluno, pensar o conhecimento, né? Então, que implicações tem isso, né, nessa conjuntura? Então, é um pouco a ideia de discutir isso, né, que produziu ou provocou, né, também essa mesa, né, e esse momento de discussão. Então, é motivada por isso, né,
por esse incômodo, vamos dizer assim, né, que essa abordagem, né, desse tema, aprendendo e ensinando com nativos digitais, né, nesse 6º Congresso Nacional de Educação, se dá. E a partir dela, então, eu proponho uma conversa, mas também um desafio para a gente pensar juntos outros sentidos possíveis ao que essa formulação, aprendendo e ensinando com nativos digitais, significa, né? Então, a ideia, assim, depois da nossa conversa, né, a gente pensar se é possível outros sentidos, né? Um pouco isso, assim, que me mobiliza, que me motiva a esse debate. E aí eu gostaria de começar colocando alguns pressupostos teóricos mesmo, né, dos quais eu parto para colocar em questão o par nativo imigrante digital. Tá? Então, lidar, né, em torno desse par que a gente vai conversar. Bom, eu vou partir de 3 pressupostos teóricos, também para entender de onde eu estou falando, e vou desenvolver um pouquinho. O primeiro pressuposto é o de que a linguagem não é transparente. Então, né, acho que esse é o primeiro ponto para mim. O segundo pressuposto é o de que a história não é transparente. E o terceiro pressuposto é o de que o sujeito não é transparente. Então, é a partir dessa não transparência da linguagem, da história e do sujeito que eu vou partir para colocar em questão a ideia de nativo digital e imigrante digital. Bom, a história não é transparente porque, embora o homem, né, o sujeito, seja parte da história, a história já vem significada, né? Quando a gente entra na história, ela já está significando. Então, esse é o primeiro ponto da não transparência aí, né? Da história. A linguagem não é transparente porque todo sentido se constitui em condições de produção, né? O sentido não é neutro, todos nós sabemos, não é isento, ele se dá em determinadas condições, numa determinada conjuntura histórica, né? E que demandam, essa conjuntura demanda relações de interpretação, né? A gente está sempre interpretando o tempo todo e o sentido ele vai se constituindo por essa relação de interpretação dentro de uma determinada condição de produção. Então, esse é o pressuposto de que a linguagem não é transparente, né? E o sujeito não é transparente porque a sua forma de existência justamente é determinada pela história, né? O sujeito existe, nasce dentro de uma história, né? Com a vida em processo, com a vida acontecendo, né? E quando ele nasce já tem sentidos, inclusive sobre ele, né? Sobre quem ele é. Então, né? Por esse sentido é que a gente diz o sujeito não é transparente, ou seja, ele não é uma tábula rasa, né? E vai se constituir, né, na sociedade a partir de processos de subjetivação, de identificação, né? Então, é nesse sentido que esse pressuposto aí vai sustentar também a ideia de que a noção de nativo digital pode ser bastante questionada. Mas, a partir, então, desses 3 pressupostos, eu vou, então, me colocar nessa posição, né, de pensar as mídias digitais, né, não como meros instrumentos de aprendizagem, capazes de revolucionar a educação, né, e instituir um marco na história de um antes e um daqui para frente, né, se a gente pensa a história como processo, né, mas de pensar as mídias digitais como discurso, né? Então, esse é, para mim, aí um ponto bastante importante. As mídias digitais, então, são discursos para mim e é um ponto fundamental que eu vou tentar desenvolver muito rápido aqui. Bom, por discurso,
eu estou entendendo efeitos de sentidos que se produzem em qualquer relação de linguagem. O discurso é aquele que vai mediar a relação do homem com a realidade natural e social pelo trabalho simbólico. Então, essa é a ideia de discurso, da qual eu estou partindo. Assim, podemos resumir os três pressupostos que eu descrevi acima, em uma única afirmação, se a gente pudesse tentar resumir esses três pressupostos, né? A de que a relação do homem com os sentidos se exerce em diferentes processos de significação e se textualiza em diferentes objetos simbólicos, dentre eles as mídias digitais. Tá? Então, eu acho que esse é um pressuposto aí que resumiria os outros três para a gente começar aí a pensar. Bom, tudo isso que eu estou falando, né, vai inscrever a minha posição teórica no campo da análise de discurso, né, que é a teoria com a qual eu trabalho, e a partir dela que eu vou propor, então, pensar o digital ou o uso das mídias digitais como um processo de significação. O que a gente pode desdobrar, trazendo para o nosso tema, né, para o tema dessa mesa, em pensar o digital no âmbito de uma relação processual entre aluno, professor, escola e conhecimento. Ou ainda como um efeito de sentidos entre aluno, professor, escola e conhecimento. É um outro modo também de dizer. É um pouco isso que eu tenho feito nos meus trabalhos sobre tecnologia, né? Tenho olhado sempre para processo de significação dos discursos da tecnologia ou para a discursividade da tecnologia e das mídias digitais. Então, aí eu coloco já um primeiro ponto, né, que seria pensar o processo e não o produto, né? Pensar as mídias digitais como um processo e não como um produto. Eu acho que esses pressupostos, eles vão me dando aí ancoragem para pensar na possibilidade desse deslocamento. Ou seja, é uma forma de tirar as tecnologias de um pensamento pragmático que as constitui e que nos faz perguntar sempre pelo uso das mídias digitais. Então, toda vez que a gente pensa em mídia digital, a gente pensa, mas como é que eu uso? Né? Isso seria já pensar as mídias digitais como um produto, né? E que nos fazem querer encontrar ou desenvolver as ferramentas perfeitas para o ensino, a melhor ferramenta, o melhor repositório, enfim, né? Toda essa questão aí. Então, minha proposta seria tirar desse pensamento mais pragmático e trazer para a materialidade do pensamento, que poderia nos fazer perguntar, então, pelos efeitos de sentido e não pelo uso das mídias digitais para o ensino, aprendizagem e para o conhecimento. Então, esse é o foco, vamos dizer assim, né, disso que eu estou propondo. É preciso considerar que o discurso digital tem materialidade, o que corresponde justamente a essa conjuntura que vivemos, e na qual as mídias digitais se desenvolvem. Portanto, devemos compreendê-las no processo histórico, né? Comumente, entretanto, o que vimos é a tecnologia digital compreendida em sua forma empírica como um produto do qual devemos nos apropriar e sobre o qual devemos aprender e ensinar. Mas o que eu proponho, então, é o desafio de estabelecermos uma relação material e não empírica com as tecnologias digitais, com as mídias digitais, que leve em consideração aí o político e o ideológico. Já que, como ensina Orlandi, o digital, né, e aí são palavras da autora,
o digital sustenta no imaginário social a ideologia pragmática, as coisas a saber para o trabalho e para o mercado. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, né? O que é que as mídias digitais, pensando as mídias na escola, por exemplo, né? O que é que elas sustentam no imaginário social? E aí tem toda essa relação, né, com o trabalho e o mercado, que vem junto com a ideia das mídias aí. Esclareço que, da perspectiva discursiva, o político, então essa ideia de pensar o político, né, é a divisão dos sentidos, é o processo, é a partir desse político que consideramos que o sentido pode ser outro. É por isso que eu comecei pensando, né, que outros sentidos a gente pode produzir para essa ideia de nativo digital, né? Justamente para tentar inscrever aí o político, né? E pensar esse sentido numa outra direção. Que outros sentidos, então, a gente pode pensar para a relação com o conhecimento a partir do digital? Acho que essa é uma questão basilar aí, né? Pfeiffer, né? A Cláudia Pfeiffer, ela tem um trabalho no qual ela vai analisar o discurso colonial no processo de escolarização no Brasil, na passagem do século XIX para o século XX. E ela aponta nesse estudo que, naquele momento, o lugar do professor é dito e é significado por um ser missionário, o que o destitui do seu ser profissional, né? Para a autora, negar o profissional, ao negar o profissional, se nega também o político. Se a gente pensar o século XXI, trazendo isso aí, né, para os nossos dias de hoje, a gente tem um processo semelhante, na medida em que se destitui o ser profissional do professor para torná-lo coaching, por exemplo, né, entre outros, mas vamos pensar nesse, apagando um político também. Quer dizer, se num determinado momento a gente tem o missionário, hoje a gente tem o coaching, né? E o professor vai ficando, né, destituído aí do seu ser profissional. Quer dizer, o professor só pode ser coaching para se significar na sua prática pedagógica, né? E esse é um discurso bastante corrente hoje, né? Para Orlandi, esse excesso de informação e a produção constante de tudo no instantâneo também apagam o histórico e o político. Então, esse é um outro ponto, né, de apagamento do histórico e do político, que é justamente esse excesso, né, que a gente tem. A consequência disso é que resta pouco a se refletir sobre o modo como o digital e suas tecnologias funcionam no todo da sociedade, nos processos de subjetivação dos sujeitos, que são complexos e dinâmicos. Daí que resolver essa complexidade dos processos de subjetivação, dizendo que se trata de nativos digitais, também apaga o político. E mais, apaga a história do sentido da tecnologia na sociedade. Porque essa tecnologia tem uma história, ela não nasceu do nada também, né? Seria mais produtivo, no meu ponto de vista, pensarmos em processos de subjetivação ao invés de nativo digital. Um consideraria o processo, como o próprio nome já diz, e o outro consideraria o produto, que seria o digital, aquele que nasceu conectado. Quais são os processos da sociedade que subjetivam os sujeitos? E aí, inclusos professor e alunos, as tecnologias digitais e suas mídias? Quer dizer, estamos todos nesses processos de subjetivação, não é? Não há quem não esteja. E essa divisão que se propõe, no meu ponto de vista, né, ela é bastante complicada, justamente porque ela
coloca, né, o professor na situação de aprender, aí, né, destituindo, então, o seu ser político aí. A razão mais forte pela qual considero que trabalhar o digital na educação pela via da divisão nativo digital e imigrante digital é, no mínimo, redutora, é a de que essa divisão preocupa-se apenas com o aspecto pragmático, como eu já disse, do digital, ou seja, aquilo que se deve saber sobre as mídias digitais para ensinar um nativo, mas deixa de fora o aspecto material que consistiria em pensar o digital no interior da sociedade capitalista e de processos de subjetivação com efeitos nas relações sociais e no conhecimento. Esse é um dos riscos da categorização nativos e imigrantes digitais, mas também podemos apontar um outro. Reflitamos um momento bem rápido sobre os sentidos da palavra nativo. A gente pode pegar só um sentido, aquele que está na origem. Nativo, aquele que está na origem. Ora, se a gente considerar os 3 pressupostos iniciais que eu apontei, que apontam para o sentido como histórico e a história como processo, a noção de nativo não se sustenta, já que o sentido se realiza no sujeito, mas não se origina nele, como também já apontou Orlandi em seus trabalhos. A noção de nativo digital traz em si uma ilusão que reflete o sonho adâmico, a ilusão de ser origem do que dizemos, ou do que sabemos, quando, na realidade, retomamos sempre sentidos pré-existentes. Já que o saber também não é uma linha reta, né? Então é preciso também considerar isso. O nativo digital não é a origem do sujeito conectado. Essa ideia constitui um passado para ela mesma, o dos não conectados. Então, o nativo digital não é um sujeito empírico, mas uma posição que se construiu na discursividade da tecnologia. Foi preciso construir uma história de nativos para produzir efeitos de uma origem, de uma nova tradição, da qual o professor, imigrante, é destituído do seu ser político. É essa destituição que vai produzir uma falta, como vai apontar a Cláudia Pfeiffer também nos seus trabalhos, né? Uma falta sempre presente. Diz a autora que o ensino brasileiro se conforma pela presença constitutiva dessa falta, obstáculos sempre presente de professores bem formados, capazes de instruir os outros. Sustentada nessa reflexão da autora, gostaria de questionar, em primeiro lugar, até que ponto a significação do professor como imigrante digital não o destitui ainda e mais uma vez do seu ser profissional, negando com isso também o político? A falta, nesse caso, é a falta do político como mediador das relações entre professor, aluno e conhecimento, que também não é linear, mas rizomática, constituindo-se nos entremeios das coisas a saber. Se refletirmos sobre os sentidos da palavra imigrante, né, bem rápido, a gente pensou um pouco sobre nativo, acho que vale pensar também sobre imigrante, temos estrangeiro. E eu estou pegando só um sentido, né? A gente poderia trabalhar com muitos outros. Aquele que precisa aprender uma língua, uma cultura, né? O imigrante tem esse sentido nele. Aquele que não sabe. É daí que se sustenta a ideia do professor obsoleto, destituindo do seu ser político, do seu ser professor e de sua história de sentidos. Pensando que tem uma história de sentidos, né? De sentidos políticos, sentidos administrativos, né? Institucionais, para o ser professor. O par nativo e imigrante digital quer produzir uma simetria entre o professor e o aluno, pela capacitação do professor às tecnologias digitais. No entanto, como ensina Orlandi, é na dissimetria, pela formação constante do professor e do aluno em distintas posições, que a mudança é possível. Não é na equação incluído que trabalhamos, mas na dissimetria das posições e na abertura produzida pela resistência, pois é na dissimetria que resistimos. Então, esse seria para mim aí um ponto, né? E aí eu vou
terminar nessa exposição que é bem rápida, ou seja, eu fui trazendo vários elementos, né, tentando provocar mesmo uma discussão, e acho que fechar com essa questão, né, de uma dissimetria, mas pensando essa dissimetria como diferentes posições, não é? E não como uma divisão, né, que, embora, se a gente for ler, né, muitos textos dizem, mas é uma ideia errônea a gente trabalhar com a ideia de nativo e imigrante como oposição, não é uma oposição, esse é o sentido predominante, esse é o sentido que vai produzir efeitos, né? É o sentido de uma oposição. Então, é um pouco isso que eu tinha para colocar como ideias aí iniciais, né? Antes da gente, então, dar sequência à conversa, né? A partir das provocações aí, né? Que vocês também irão trazer para a gente continuar esse bate-papo. Obrigada pela escuta de vocês, né? E seguimos aí na conversa. Obrigada, Cris, pela colocação, pelas reflexões, sempre tão pertinentes, né? Eu vou passar agora a palavra para o professor Fábio, né? Para ele fazer as considerações, para a gente dar continuidade ao bate-papo. Mais uma vez, eu quero dar boa tarde a todos e todas, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. E aí eu gostaria de mencionar a professora Jussiare, né, que está na coordenação desse evento, que nos fez o convite, a quem eu estimo, né, a amizade, né, e o reconhecimento profissional. Eu agradeço essa oportunidade de diálogo, né, com a professora Cristiane, que, como ela bem colocou, né, todo discurso ele se constitui em um momento, e esse é um momento também aqui que, a partir da fala da professora, né, nós vamos repensando alguns conceitos que tínhamos a partir do referencial teórico que assumimos, a partir do referencial teórico que a professora coloca. Cumprimento, né, os meus colegas aqui dessa mesa, professor Marcelo, professor Tomás, tenho certeza que nós vamos estabelecer aqui alguns diálogos bastante interessantes. Quando a professora Cristiane, né, fez a sua exposição, e a gente sempre fala de algum lugar, e o lugar da minha fala se situa exatamente na pesquisa sobre formação de professores, sobre o trabalho da escola, o trabalho docente. Estamos aqui falando, né, sobre esse aprendizado, né, e o que me provoca, né, só falo que ela me provocou aqui, né, acho que um dos grandes desafios que tá posto para a escola diz respeito ao atendimento das demandas que emanam de uma sociedade que passa por transformações, né? Entendemos que muitas dessas transformações elas estão regidas aí pelo modelo capitalista, né? Mas nós precisamos considerá-las, né? Não significa que nós assumimos, né, como verdade absoluta, mas elas existem. E se essas transformações existem, né, e nós somos testemunhas, né, elas chegam na escola de alguma forma, né? Acho que a professora Cristiane vai colocando aí essa desconstrução desse par, né, de imigrante e nativo, mas isso acaba chegando na escola de alguma forma e assumindo, até mesmo pelo modelo de educação que temos, por essas pautas neoliberais que são colocadas a todo momento para a escola, isso acaba chegando à escola e sendo adotado, né, em forma das práticas que se constituem ali nesse momento. E aí, considerando, né, o que a professora traz, sobretudo sobre o professor, né, eu gostei muito da fala, né, o professor é destituído do seu ser profissional. Quando se fala em formação de professores, o que mais nós temos visto é justamente isso, essa separação, né, do professor enquanto um ser profissional. Então, acho que essa fala da professora, né, Cristiane, me provocou a pensar. E aí eu problematizo, né, como nós podemos, né, na sua perspectiva e nos estudos que realiza, como que nós podemos pensar a formação de professores para esse trabalho? E aí, eu nem vou usar mais a expressão imigrantes digitais, tá? Eu gostaria de a gente pensar assim, como pensar o trabalho do professor para uma geração, né? Ele sempre, o trabalho do professor, né? Nem sempre, né? Mas na maioria dos casos, ele trabalha com uma geração mais jovem.
Então, que saberes que precisam ser mobilizados ali pelo trabalho docente, pelo fazer docente, para lidar e para configurar, né, com essas novas situações que são colocadas. E aí, né, para terminar aqui a minha pergunta, né, que são várias perguntas em uma, professora, qual o papel do professor nessa nova configuração para que ele não seja destituído, né, do seu ser profissional? Como que nós podemos pensar, né, nesse papel do professor para que nós possamos, de fato, ter um professor aí que execute, assim, a sua ação, ao mesmo tempo, né, trabalhe a sua profissionalidade? Bom, Fábio, obrigada pela questão, né, e obrigada e pela reflexão, né, que você fez aí. Bom, eu queria ter começado dizendo que eu não tenho respostas para muita coisa, né? A ideia é a troca mesmo, né? Então, assim, eu vou mais comentar, né? Claro, a partir do que você trouxe, né? Do que dar respostas. Eu gostaria muito de ter as respostas, né? Primeiro, assim, eu acho que o papel do professor é político. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Esse é um primeiro ponto. E aí é político, no sentido do político que eu procurei trazer aqui bem rapidamente, né? No sentido de mostrar que sempre há muitos sentidos, de que o sentido nunca é um, mas ele é sempre dividido e dirigido. O sentido sempre tem direção, né? Então, acho que para mim, assim, esse destituir do ser professor significa destituir do ser político, que é ser professor. Eu acho que a ideia do político ela é muito importante na prática do professor, né? E que compreender que não é o político da política, político partidário, né? Mas político no sentido forte, né? No sentido de de trazer para o aluno a opacidade sempre na relação com o conhecimento, né? E não de trazer. E acho que essa ideia do papel né? Do papel do professor é político, né? Eu acho que é muito condizente com essa estrutura para a educação, né? Que quer colocar o aluno como protagonista, né? E tudo isso que eu acho que é muito importante para pensar. Não, e aí também não o protagonismo de um em relação ao outro, mas de compreender que o conhecimento, essa é uma coisa que a gente também sabe, né? Se faz na relação, né? Sempre na relação, sempre no entremeio. Então, para mim, assim, eu tenho para mim que essa noção, né, do político como um sentido que pode ser outro, é muito importante, né? Do professor trazer isso para o aluno. Acho que essa é uma das respostas que eu te daria. A outra questão, né, que você faz, como você disse, são muitas, eu vou tentar responder também de modo mais breve, né? Vou tentar. É a questão do saber, né? Que saberes a gente pode pensar? De novo, como eu disse, né? Eu não tenho as respostas, gostaria de ter, mas eu acho que esses saberes, eles também se constituem, acho que essa é uma resposta que também todo mundo sabe, né? Os saberes, eles vão se constituindo na própria prática, né? Do professor. Então, e na relação com as tecnologias, eu fico pensando muito, por exemplo, na própria noção de informação, né? Se a gente pegar a noção de informação hoje, para pensar o acesso à informação, as tecnologias, né, que estão aí, que dão acesso e que, de alguma forma, colocam o aluno nesse lugar do protagonismo, né? As informações estão aí. Então, o professor, né? Qual é o papel do professor nesse sentido?
é justamente questionar. E quando eu digo é político, é no sentido de colocar questões. O que é a informação? Acho que essa é uma questão interessante, né? E um saber importante. Se a gente pensar hoje, fake news, por exemplo, as fake news, elas estão aí para colocar um grande problema para a informação. As fake news dizem respeito à informação. Então, é um saber que é possível trabalhar, né? Esse saber sobre as fake news, que é possível trabalhar a partir da ideia de informação, justamente tirando a ideia de informação do lugar da evidência. Informação, o que é? É aquilo que eu vou lá, busco no Google e tenho às minhas mãos? Não. A informação, ela tem uma opacidade, né? Ela se constitui também historicamente. É possível trabalhar a história da informação ao longo da história e entender como é que a informação é o que é hoje. Então, eu penso sempre que, quando eu digo, né, o papel é político, é no sentido de trazer esses outros sentidos para ideias que estão, ou para saberes que estão muito estabilizados, como a ideia de acesso. O que é acessar o conhecimento numa enciclopédia, por exemplo, na Renascença, e acessar o conhecimento hoje na internet? Será que era o mesmo conhecimento? Será que as questões sobre o mundo eram as mesmas? Então eu fico pensando isso, né? Quer dizer, a nossa ideia de mundo, a nossa ideia de planeta, por exemplo, a ideia de espaço, não é? Que relação a gente tem com o espaço na Renascença, com as enciclopédias, e que relação a gente tem com o espaço hoje, com o digital? Veja que eu estou trazendo ideias, mas são saberes, são relações com o conhecimento. Então, para mim, essas coisas a saber, como dizia, né, ou diz Michel Pechet, que é um teórico da análise de discurso, né, que é justamente o pragmático, essas coisas que a gente precisa saber para conseguir um trabalho, para conseguir uma melhor, para passar no vestibular, enfim, essas coisas a saber, elas estão na relação com um conhecimento que produz essas coisas a saber. E é isso, é esse passo que eu acho que é preciso dar, né? É fazer a relação dessas coisas a saber com um conhecimento e mostrar que ele não é só um e não é evidente. Porque, de novo, se a gente for discutir a ideia de nativo, né? O nativo, ele traz um pouco essa ideia da evidência, de pensar que, bom, as tecnologias estão aí. Mas que tecnologias são essas? Como elas chegaram aí? Né? O que elas fazem com o nosso cotidiano? Elas não foram sempre assim, não é? Então, é um pouco isso que eu penso que é a partir disso, não isso, mas é a partir disso que é possível construir o saber. E talvez isso mesmo já seja a própria construção do saber. É um pouco nessa perspectiva que eu tendo a pensar, né? Como eu disse, não é uma resposta que eu tenho, mas é uma perspectiva, né, de como pensar. Não sei se eu respondi, mas a princípio é isso. Sim, professora, acho que nós estamos aqui, né, pensando sobre um tema, né, de ampla, né, complexidade, e eu acho que a gente vai, né, elaborando, né, possíveis respostas. Eu acho que ninguém está em busca, né, de uma resposta única, né, e a sua fala, ela vai, eu não sei, e atende, sim, né, aquilo que eu estava pensando e queria ouvir um pouco mais sobre. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor Fábio. Eu vou passar agora para o professor Marcelo, né, para a gente dar continuidade. Boa tarde, professora Cristiane, boa tarde a todos e todas novamente. É uma alegria participar dessa discussão que é muito instigante, né? E essa desconstrução que
que a senhora traz dos nativos digitais, que a gente replica, né, no nosso dia a dia, é muito interessante. Nós precisamos realmente começar a repensar essa questão de nativos digitais, porque às vezes os alunos, eles têm essa facilidade, mas eles não têm o domínio da informação, né? A gente percebe muito isso. Então, retomando um trecho que a senhora disse, pensar o processo e não como produto, achei que isso foi muito importante. Eu acho que é por aí mesmo, a gente precisa pensar no processo e não como produto. E aí eu queria que a senhora pudesse falar um pouco qual que é o papel da escola diante desse contexto, como que a escola pode nos ajudar, enquanto prática pedagógica, né, a pensar esse papel, pensar o processo e não como produto. Essa é a questão. Acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu diria e que tem a ver com o que, né, com o que eu procurei organizar, né, nessa fala inicial, é tentar tirar as mídias digitais do lugar pragmático e pensar as mídias digitais ou abordar as mídias digitais com os alunos, né, como parte de um processo histórico. Ou seja, mostrar como as mídias digitais, elas, né, e pensar o processo histórico, a gente pode pensar o processo histórico do próprio conhecimento. Então, mostrar como as mídias digitais, elas têm efeito sobre o próprio conhecimento. Então, eu dei esse exemplo das fake news, por exemplo, né? E em outros momentos históricos, a gente poderia pensar, né, em outros exemplos. Né? Então, eu acho que tirar as mídias digitais desse lugar do produto tem a ver com colocar elas numa conjuntura, né? E mostrar também que elas têm efeitos ideológicos na nossa existência, né? Nos nossos modos de existir. Então, acho que esse é um caminho, né? Produzir debates mesmo com alunos sobre isso, né? E não centrar, né? Um pouco a proposta, né? Não centrar só na ferramenta, naquilo que a ferramenta é capaz de fazer, mas discutir sobre ela. Né? Eu penso que esse seria o caminho, né? Pensar nesses efeitos. É um pouco isso que eu quero dizer, né? Então, quando eu trabalhei a ideia do discurso como efeito, pensar nos efeitos das tecnologias e das mídias digitais, né? Na nossa vida, na nossa relação, no nosso saber, né? E é o que a gente tem hoje, né? As mídias digitais, elas estão aí, né? Produzindo efeitos em absolutamente tudo. Então, é um pouco, acho que sair do produto e ir para o processo é justamente esse movimento, né? Fazer esse movimento e inscrever as mídias digitais na história. E não abordá-las como se elas estivessem soltas, né? Mas mostrar mesmo que elas e que elas têm efeitos, inclusive, no próprio processo de organização das disciplinas na escola, né? E isso, né, é do cotidiano mesmo do aluno, né? As mídias digitais estão aí reorganizando a organização dos saberes, né? Então, eu acho que é trazer esses efeitos. A resposta que eu daria é essa. É trabalhar os efeitos com os alunos, né? Produzindo debates. Eu acho que o caminho, de novo, né?
como disse aí o Fábio, né? Não é uma resposta, mas é um caminho possível, um caminho que eu penso ser possível, né? Há um tempo atrás, né, eu trabalhei um pouco com uma ideia de pensar o texto, por exemplo, né? Como é que a gente pode pensar o texto hoje na escola? Pensando que a gente não tem mais um texto longo, o aluno ele está habituado ao texto do WhatsApp, ele está habituado ao meme, ele está habituado, enfim, a esse texto mais fragmentado. Então, né, era uma questão que me incomodava. Como pensar o texto? Ou seja, é um saber escolar, né? E eu trabalhei um pouco com uma ideia que eu chamei de textualidade seriada, né? Então, eu fui trabalhando a noção de série, de pensar o texto como série, como serialização, né? E aí, claro, desenvolvi uma pesquisa sobre isso, né? E penso isso, assim, que há todo um conhecimento que é preciso ainda ser construído e repensar justamente o próprio conteúdo a ser trabalhado dentro da escola, né? Como, por exemplo, a noção de texto, né? Uma noção ali que é preciso ser trabalhada. Mas, veja que o foco nesse sentido, ele saiu da mídia como um produto, e pensar a mídia como um processo de produção do próprio texto, da própria noção de texto, né? Que não é mais um texto longo, enfim, mas um texto mais seriado. Não é nem fragmentado, é seriado, porque o texto ele tem uma continuidade. Se a gente pensar o meme, por exemplo, a gente tem séries de memes, né? Então, ele tem uma serialização da textualidade, né? Então, eu penso isso, quer dizer, pensar o processo, quando eu falo, né? Como sair do produto e pensar o processo. É isso, é pensar, é procurar olhar e pensar como é que o texto está funcionando hoje, né? Como é que o aluno lê? É isso, né? Quer dizer, o que eu procurei fazer aí foi justamente sair do produto e pensar o texto enquanto um processo, né? O saber também enquanto um processo que diz respeito ao aluno, que diz respeito ao saber do professor, né? Que diz respeito ao conhecimento, à sala de aula, enfim, né? Então, assim, é um pouco nesse sentido. De novo, acho que eu não dou uma resposta, mas alguma perspectiva aí, né, de como pensar. E acho isso, eu acho que tem muito a ser produzido, a ser construído ainda, né? Nesse processo todo. Enfim, obrigada pela questão e espero ter atendido aí, né, a sua, enfim, né, isso. Imagina, eu que agradeço imensamente. Esse debate é muito importante e está sendo muito esclarecedor. Acho que para nós aqui, para a mesa, mas principalmente para o público também que assiste nesse momento, né? Muito obrigado, professora. Nossa, essas questões, né, trazidas tanto pelo Fábio quanto pelo Marcelo, instigam a gente a pensar muito mesmo, né? E a Cris, quando fala dessa distinção entre o processo e produto, aí nesse encaminhamento aí das possíveis respostas ou reflexões sobre as questões do Fábio e do Marcelo, me faz lembrar também a própria questão das tecnologias pelas plataformas educacionais, né? Que vieram aí com tudo pela pandemia. Na verdade, a pandemia só acelerou um processo que já estava desenhadinho pelas grandes corporações, né, que já está implodidas na nossa educação brasileira, e desde a educação básica, o ensino superior, né, a formação de professores e a formação continuada, e que traz um pouco disso que eu acho que a Cris está colocando, o próprio lugar desse professor, que é o que a gente tem aqui hoje com o Fábio, Marcelo e o Tomás, de buscar essa opacidade, né, da produção de sentido sobre as tecnologias. Então,
olhar para essas plataformas, pensar um material que vem digitalizado de uma maneira crítica, é sair do lugar da ferramenta, é muito mais do que fazer um curso de capacitação para dizer, agora eu sei usar essa plataforma digital, mas o que é essa plataforma na escola, na faculdade, nos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, e até os eventos, como a gente está aqui agora, né? Então, ir além dessa questão mesmo pragmática, empírica apenas, né? Enfim, é pensar um funcionamento pela significação mesmo, né? Bom, enfim, eu não estou aqui para fazer perguntas, só estou para mediar, mas estou super curtindo. Eu vou passar, então, agora para o Tomás, né, para poder dar continuidade. Muito obrigado, Fabiana. Como os próprios colegas disseram, é uma satisfação estar aqui. Já aprendi horrores com as falas de todos e começo fazendo duas observações. A gente percebe que a conversa é produtiva, essa é a primeira. A gente percebe que a conversa é produtiva na medida em que o que você refletiu para trazer para o evento já começa a ser muito questionado dentro da sua mente a partir da fala dos outros colegas. Esse é um excelente sinal. Segunda situação, me agrada muito o fato de que nós não estamos buscando respostas, e a Cristiane, por exemplo, não está se propondo a trazer respostas enfáticas, preto no branco, decisivas, determinantes, porque se fosse esse o caso, se a gente estivesse tentando chegar a muitas convenções consolidadas aqui, eu acho que aí sim a gente poderia questionar o encaminhamento da nossa conversa. Se a tecnologia, pegando o gancho na parte da sua fala, que assim como para o Marcelo, mais me marcou. Se a tecnologia não é uma finalidade em si mesma e é um processo, e diga-se de passagem, essa formulação esclareceu muita coisa para mim, que na prática pedagógica já fazia sentido, mas que talvez nunca tivesse sido mentalmente verbalizada para mim dessa forma, e hoje finalmente foi, isso foi aliviador. Se a tecnologia não é essa finalidade, a nossa conversa tampouco pode ser, não é? Então, um momento de extrema riqueza pelo qual eu agradeço de participar. Como eu disse, o que eu havia pensado anteriormente já é sobreposto por uma série de questionamentos, de observações que surgem a partir da conversa que se estendeu até aqui. Mas, de modo geral, eu procuro falar baseado na observação e da própria prática. Eu trabalho com alunos de 9º ano do ensino fundamental, das 3 séries do ensino médio e num curso de pré-vestibulandos. Então, são séries e momentos de vida desses jovens relativamente distintos, e eu digo relativamente porque, embora em termos de idade eles não sejam tão discrepantes, eu estou falando de 14 a 18, a gente sabe que um ano a mais ou um ano a menos, nesse momento tão crítico da formação, talvez sobretudo humana, cidadã desses meninos, significam saltos muito grandes na maioria das vezes, né? Um pequeno intervalo de idade às vezes significa modos de trabalho, observações, condutas, enfim, personalidades muito distintas. E claro, a Fabiana mencionou agora algo de que eu não posso me furtar, que são as observações baseadas no período de pandemia, no período de ensino à distância, no máximo de ensino híbrido, que potencializou, como a Fabiana mesma disse, muitas questões que vinham sendo levadas numa espécie de banho-maria no ensino presencial, pré-pandemia, mas que eclodiram necessariamente por não haver outra forma durante o ensino online. O ponto pegando carona no que talvez seja a mensagem que mais fica para mim de Paulo Freire, e espero não estar sendo reducionista frente a toda a teoria freiriana, a educação tem que ser personalizada para o estudante, né? Não há, e eu constato isso cada vez mais na minha própria prática, não há razão
de trazer um conteúdo, de trazer uma metodologia, de trazer um fazer saber, se não for pensando no que é que faz sentido, e de novo a palavra sentido, claro, aqui na nossa discussão, se não for pensando no que faz sentido para o próprio estudante, né? Ele é o maior interessado e nós somos caminho, de certa forma, para isso. E me parece, então, bastante claro que quanto mais ativa for a metodologia, maiores as chances de a gente conseguir um processo de ensino-aprendizado não só eficaz, mas também dinâmico. Afinal de contas, como o próprio Mário Sérgio Cortella afirma, nós somos professores que usam, em geral, um método de ensino típico do século XIX, embora nós sejamos nascidos no século XX e estejamos lidando com alunos do século XXI. Né? Então, existem 3 séculos de aporte em todo esse cenário, em todo esse contexto educacional, e o desafio que isso representa dispensa comentários. O meu ponto quanto mais ativa a metodologia, aparentemente mais eficaz, e isso, pelo menos, grosso modo, me parece fazer algum sentido, e claro, pode e deve ser questionado, mas me parece fazer algum sentido. No entanto, quando nós chegamos, por necessidade, ao ensino através das telas, a gente percebe um protagonismo do aluno que jamais fora visto antes. Jamais, nem de longe eu consigo imaginar uma situação realmente disseminada, não específica, por exemplo, de uma escola construtivista e assim por diante. Não consigo imaginar um momento em que o aluno tivesse mais liberdade. Desde a liberdade de assistir ou não à aula sem algum tipo de sanção mais séria, até a própria prática do fazimento de avaliações e assim por diante. O ponto e isso parece consenso entre os meus colegas, também professores do ensino básico, não foi tão produtivo quanto a princípio a gente poderia pensar que seria, não foi tão produtivo o protagonismo que o estudante teve, né? Voltando ao ensino presencial, e detalhe, eu estou me referindo a redes particulares de ensino, com estudantes com acesso a aparelhos tecnológicos de qualidade, com acesso à internet, com meios socioeconômicos de algum modo, estou com medo de usar essa palavra, mas de algum modo substituírem em alguma medida o que foi suspenso no cenário presencial com a pandemia. E voltando ao ensino presencial agora em 2022, a gente se depara com estudantes com seríssimas lacunas de aprendizado dentro da matriz, dentro da lógica conteudista, sobretudo de ensino médio, sobretudo de alunos que são vestibulandos. Houve alguns momentos de diálogo com esses meninos nos quais eles admitiram sem problemas que tiveram dificuldades de manter o foco frente à tela, tiveram dificuldade de fazer as avaliações de maneira ética e, portanto, sem consulta, e assim por diante. Esse protagonismo dado aos alunos e propiciado, entre outros fatores, pela existência de uma tecnologia capaz de algum modo, canalizar isso, se mostrou, pelo menos no nosso nicho, talvez uma liberdade para a qual os estudantes não estivessem prontos, uma liberdade para a qual os estudantes não estavam prontos e o professor, evidentemente, não. É claro que a gente pode discutir em que medida a gente está pronto para alguma coisa, né, seja ela qual for, mas fica esse questionamento, esse protagonismo do estudante tão almejado, tão visado, teve alçou voos um pouco maiores durante a pandemia, embora houvesse toda uma série de outros empecilhos, e o resultado técnico, propriamente falando, não foi produtivo. O social, tampouco, tendo em vista o fato de que presencialmente havia uma construção de conhecimento a partir da partilha muito mais eficaz. Eu não sei se eu estou sendo exageradamente pessimista, mas é uma observação que a gente, inclusive, começa a colher nas nossas avaliações diagnósticas e assim por diante. Pergunta: os estudantes, não sendo efetivamente nativos digitais, a problematização do termo foi interessantíssima e muito esclarecedora para mim, eles
tiveram essa dificuldade, não só na pandemia, claro, mas por conta de uma questão de maturidade, por conta de uma suposta permissividade, ou efetivamente por conta da mediação que a tecnologia digital propiciou, ou ainda por algum outro fator, ou outros fatores que me fogem do conhecimento. Porque o resultado, de fato, dessa maior atividade do estudante não foi, do ponto de vista técnico, otimista. Quais seriam as possíveis razões disso e como lidar com essa, entre aspas, herança gerada a partir daí? Essa é uma ótima questão, Tomás, obrigada. Eu tendo a pensar aí, né, acho que tem várias coisas. Bom, essa questão, acho que esse diagnóstico, né, de que não foi tão produtivo, né, e tanto que hoje a gente vê muitas escolas correndo atrás do conteúdo, né, então tem um efeito aí também, né, que é se voltar também para essa questão do conteúdo, né, para dar conta de adequar o saber do aluno à série em que ele está, né, o que, né, foi criada aí uma defasagem, né, em muitos alunos nesse período. Isso já desmonta desculpa, caiu aqui meu celular. Isso já desmonta um pouco a própria ideia, essa própria ideia a própria ideia do nativo aí, né? E cabe a gente se perguntar o que é esse nativo, né? Eu fui trazendo aqui algumas questões para a gente pensar, mas eu não parei para pensar, e acho que essa é uma questão que fica, o que é esse nativo, afinal? Né? Se a gente pensar que, no momento em que era para esse nativo assumir de vez o seu protagonismo, isso não acontece, né? Acho que essa é uma questão, não tenho resposta para ela, né? Enfim, mas vale a gente deixar ela em suspenso. A segunda questão, que eu acho que é importante, que eu trouxe muito rapidamente, é que o saber, ele se constrói na relação. Acho que isso é uma coisa que a gente sabe, mas que talvez ela explique um pouco essa defasagem. Porque na medida em que o aluno está ali, se vê diante da tela, e ele pode sair diante da tela ou fazer outra coisa, e não assistir a aula, assistir um pedaço, mas está lá fazendo outra coisa, o que ele perde ali, talvez nem seja o conteúdo em si, porque isso é recuperável. O que ele perde é a relação. O que ele perde é a possibilidade de construir o saber na relação. Né? Porque é isso, porque a tela, e aí eu me pergunto, será que a tela é feita para você ficar diante dela assistindo uma aula atrás da outra durante 4 horas? É isso, um pouco compreender as mídias digitais na sua conjuntura histórica. E aí eu acho que explica um pouco por que não dá certo, porque as mídias, nesse sentido, elas auxiliaram para que as aulas não parassem, né, totalmente, mas elas estavam sendo utilizadas para um propósito outro, diferente. Porque as telas, elas são feitas para coisas rápidas ou muito dinâmicas, né? Então, teria que ter todo um outro modo de dar a aula para que isso funcionasse. Então, eu penso que a questão vai por esse caminho. Para mim, o ponto fundamental é esse, é o da relação, é o saber se faz na relação. E o que a tela, ela impede essa relação, né? Essa relação do entremeio mesmo, essa relação até do conflito, porque ele também faz parte
né? A relação do discordar, muitas vezes, né? E a relação de troca com o próprio colega, né? Se bem que ela se dá, ela se dava de uma outra forma, né? Nos chats e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que a explicação que eu teria, mas que também não é uma resposta definitiva, seria essa da relação, né? E eu acho que eu procurei dar conta um pouco disso, né, na minha fala. Acho que também uma outra coisa que seria interessante para a gente pensar a questão do protagonismo é a ideia que eu também lancei muito rapidamente da simetria e dissimetria. Né? Eu acho que pensar o protagonismo do aluno é muito importante. Acho que você traz isso, né, Tomás, na sua fala. Eu acho que você tem toda a razão, isso é muito importante. Mas é preciso também pensar o que é esse protagonismo nessa relação de simetria. Será que é um protagonismo simétrico ao do professor? Ou é um protagonismo que deve se construir na dissimetria? Levando em consideração que são posições diferentes, né, numa mesma relação de ensino-aprendizagem. Né? Então, talvez aí também seja um caminho para a gente pensar nesse, enfim, nisso que não foi tão bom quanto o esperado, né? Enfim, é um pouco isso, não, de novo, né? Não é uma resposta que eu te dou, mas como você disse, eu concordo totalmente com você, né? Eu acho que a ideia é produzir o debate, né? Eu acho que isso é o mais importante. Acho que é importante a gente estar aqui conversando, produzindo debate. É importante produzir o debate na escola. É importante produzir esse debate em muitas instâncias, né? E não, né? Não necessariamente procurar a resposta, né? Porque eu penso sempre isso, que o caminho está por se fazer, né? A gente precisa todos encontrar esses caminhos aí, né? E é o debate, né, mais uma vez aí, que pode apontar para algumas soluções, né? Então é isso, Tomás, eu não sei se eu, né, atendo aí a tua expectativa, mas é o que eu teria para falar também dessa questão do protagonismo e dessa questão aí do, né, o que é que não funcionou. E é uma questão que eu acho que é bom que nem seja respondida mesmo. É uma questão que eu acho que é bom que ela continue aí incomodando a gente. O que não funcionou? Né? Eu acho que isso é uma possibilidade também de nos fazer olhar para essas mídias digitais de um outro modo. Né? E talvez não tenha funcionado também por tudo isso, né? Pelo fato delas estarem ali como um produto que me faz ter a possibilidade de dar a minha aula, né? E não como algo que faz parte hoje da própria ordem do conhecimento, né? Eu acho que esse também é um outro ponto, né? Quando eu falo do processo, é também pensar que as mídias digitais passam a fazer parte da ordem do conhecimento e não só da organização do conhecimento. E o que a gente tende a fazer é justamente trazer as mídias digitais para a organização do conhecimento, né? E não para a sua ordem histórica, ideológica e tudo mais. Então, talvez aí também esteja um outro ponto que nos leve à resposta de por que falhou. Tá bom? Então, obrigada pela tua questão aí também. Bom, e aí eu fico pensando, né voltando na própria designação nativos digitais, né? Será que ter nascido numa era que está tudo digitalizado já faz de alguém um nativo digital, né? Então, o que esse nativo digital realiza num funcionamento completamente digitalizado, que foi o da pandemia?
e que temos o resultado que temos, né? Então, o que é ser nativo digital nas condições em que nós temos aí atualmente? E aí faz lembrar um pouco também do que a Cris comentou sobre a questão do acesso, né? Isso daria uma mesa à parte. Eu tenho mais uma pergunta, né? Que não é minha, é da Josiare. Eu acho que a Josiare estabelece, ela não está na mesa, mas ela estabelece aqui entre nós uma relação afetiva muito grande, né? Como os professores mencionaram, e eu também menciono da minha admiração, carinho, né? Em relação de amizade de muitos anos com a Jo. E ela fez aqui uma pergunta no YouTube, eu vou passar a pergunta para a Cris, né? Eu vou ler. Ela começa, a Cris, inicialmente parabenizando e colocando para você a admiração que ela tem pela sua história acadêmica. E aí ela vem com a pergunta, vou ler, né, tal qual ela colocou no YouTube. Posso pensar que a relação das designações nativo, digital, possibilita um deslocamento de sentido para nativo? Institui-se, nesse acontecimento de linguagem, um processo de exclusão no espaço escolar para os não nativos digitais? Essa é a pergunta da Jo para você. Acho que eu perdi um pouquinho o final. Pode repetir para mim só o finalzinho da pergunta? Claro, o final né, institui-se nesse acontecimento de linguagem um processo de exclusão no espaço escolar para os não nativos digitais? Tá, pronto. O finalzinho acho que é importante, por isso que eu pedi para repetir. Obrigada. Bom, obrigada, Jo, pela questão, né? Bom, eu já agradeci, né, no começo, mas também quero deixar registrado aqui, né, também minha admiração, né, pelo teu trabalho, né, e o empenho também muito grande, né, de colocar em debate questões tão importantes, né, eu acho que isso é fundamental. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Eu acho que essa questão que você coloca é muito importante, né, sobre o deslocamento de sentido para nativos. Eu tendo, e aí talvez, né, você coloca essa questão, na minha fala, justamente eu vou por um caminho que é o de que não há o deslocamento de sentido para nativos. E por que eu digo isso? Talvez seja necessário um debate mais amplo, né, e mais... Por quê? Vou dizer isso. Nós tendemos a tomar a noção de nativo como algo que é explicativo, resolveu o nosso problema. Ah, tá, o aluno é nativo, ele é conectado, por isso que ele é assim. Enfim, nós tendemos a tomar dessa forma. E é isso que produz para mim o não deslocamento do sentido de nativo, né? Mas o contrário. Porque o deslocamento do sentido, e de novo eu volto para a questão da história, né? Para mim, só há deslocamento de sentido na história. Não há deslocamento de sentido porque, mas eu estou tomando nativo num outro sentido. Não, na minha perspectiva, não. Porque não basta eu querer mudar o sentido para que o sentido mude. Não basta, né, eu abordar o sentido numa outra direção para que ele mude. É preciso um trabalho na história para que ele mude. E é talvez isso que seja preciso fazer ao se debater a noção de nativo digital, e não tomá-la como algo que, explicou, resolveu. Então, eu acho que falta esse trabalho na história sobre o que é o nativo digital, para aí sim pensarmos na possibilidade de um deslocamento da ideia de nativo. Acho que a noção de nativo, tal como ela é tomada, ainda carrega muito fortemente esses sentidos do nativo como a origem, né? Essa sociedade conectada se originou
aqui, se originou com o nascimento daqueles que nasceram depois dos anos 2000, né? Nem isso é muito consenso, né, na literatura aí. Não, isso se originou muito antes, né? E aí, de novo, é não tomar a história como cronológica, né? Mas a história, né, como algo que é discursivo mesmo, né? O acontecimento não se dá concomitantemente ao surgimento da tecnologia ou do fato em si, ou do dado em si, né? O acontecimento, ele acontece, ele se dá discursivamente. Então, antes da tecnologia existir, da mídia digital existir, já se falava sobre ela, já se produzia sentido sobre ela, então ela já existia. É um pouco nesse sentido que é a não cronologia aí. Então, Jo, eu tendo a pensar isso, que o deslocamento de sentido ainda precisa ser trabalhado historicamente para que ele se dê. Então, esse é um ponto. E aí vem a exclusão do espaço dos não nativos. Justamente, é porque não há o deslocamento histórico da ideia de nativo para se pensar nativo digital, que, do meu ponto de vista, o que significa é a exclusão do não nativo. E aí, exclusão não é exclusão no sentido de jogar para fora, né? Mas exclusão no sentido de destituir aquela ideia que eu trouxe, né? No sentido de destituir de um certo papel, de uma certa posição histórica, política, né? Que é a posição aí, seria a posição do professor, né? Então, eu queria até ter trazido, né? Mas depois eu mudei de ideia. Algumas publicidades, algumas coisas, para a gente ver em funcionamento essa ideia do nativo e do imigrante, que sempre coloca, inclusive imageticamente, né, o imigrante como aquele que está ali, né, embasbacado, aprendendo com o jovenzinho. Então, veja que o sentido ele vai se produzindo, essa exclusão que você fala, né, ele vai se produzindo de várias maneiras, não só numa definição, numa fala, mas em imagens também. Né? Essa divisão vai se produzindo pelas imagens. Né? Então, Jo, é isso um pouco que eu teria para dizer, não sei também se eu te respondo a questão aí, né? Mas a pensar, e eu acho que você toca num ponto fundamental, que é justamente, né, como é que nós podemos produzir o deslocamento desse sentido tão carregado, né, que é o sentido do nativo aí, né, como a origem, né, que também é uma ideia aí que para mim é bastante complexa e complicada também. Então é isso, obrigada pela questão. A Jo colocou que ela concorda, sim, que a questão dela está justamente nesse lugar. Bom, nós vamos, então, caminhando para o final, né, que o nosso tempo já está escasso. Né, eu queria, mais uma vez, agradecer, né, a Jo, agradecer a organização do evento por essa oportunidade. Abro aqui também, se o Marcelo, o Fábio, o Tomás quiserem concluir alguma coisa, né, para que a gente possa caminhar aí para o final. Vocês querem? Eu só vou colocar uma última coisa, agradecendo também, né, a participação, foi enriquecedora essa mesa, agradeço imensamente a Jo por nos juntar, né, ela está sempre presente nos meus projetos. E hoje eu quero dizer, professora Cristiane, que eu saio daqui pensando nessa promoção do debate, pensando que a linguagem não é transparente, a história não é transparente e o sujeito não é transparente. Então, muito obrigado. Bom, eu vou então encerrando, né? Agradeço a Keila aí, que já chegou para dar o ponto final aqui, e uma boa noite a todos e a todas que nos assistem ao vivo ou que vão assistir posteriormente em outro momento, né? Aos participantes do evento. Obrigada.
Nós que agradecemos a participação de vocês aí e dessa atividade que foi promovida especialmente pela Comissão Técnico-Científica do Congresso. Quero agradecer a participação de vocês nesta comissão e também na atividade. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E só para avisar aos nossos congressistas que a próxima atividade das 19 horas, ela foi gravada hoje pela manhã, tá? Então, se vocês forem entrar agora, nesse momento, a partir do encerramento dessa atividade na outra sala, das 19 horas, ela já está disponível para que vocês possam assistir, tá bom? Nós fizemos aí essa última atividade, já fizemos o encerramento, então nós estamos aí deixando ela já disponível no streaming. Ela não vai ser transmitida ao vivo, mas foi gravada hoje pela manhã, devido ao fuso horário, que o nosso convidado está lá em Portugal. Tá joia, pessoal? Então, fica aqui o meu convite para tê-los conosco novamente em 2023, né? E o convite para que vocês assistam a nossa última atividade e a solenidade de encerramento. Uma boa noite a todos e até mais.